A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, olá, olá! Estamos chegando com mais um programa Respondendo Suas Dúvidas. Está vendo o estúdio diferente hoje aqui? É porque hoje nós temos convidados aqui mais uma vez com você na nossa programação especial de hoje, hein? Hoje vamos falar sobre controvérsias bíblicas, ou seja, qualquer dúvida que você tenha acerca de alguma coisa na Bíblia que você não entenda, você pode mandar sua pergunta hoje para os nossos convidados. Então você hoje vai perguntar sobre controvérsias bíblicas. Geralmente aqui na nossa programação, quando eu faço programa sozinho, eu respondo as suas dúvidas. Então você traz aqui as suas questões, eu coloco uma opinião, eu coloco um tema aqui, que você diz sim ou não e participa da nossa programação. Hoje você vai perguntar para os nossos convidados alguma dúvida que você tenha sobre a Bíblia, às vezes até parece controverso, ou seja, essa passagem parece que ela debate com as demais. É um programa muito extenso, é um programa muito amplo, porque a Bíblia ela é gigantesca, tem capítulos e mais capítulos, páginas e mais páginas. Imagine se nós fôssemos trazer todas as controvérsias bíblicas, nem todos os programas aqui do ano comportariam, mas nós vamos tentar, à medida do possível, responder aqui as suas dúvidas. Como é que você faz para participar? Lembrando que nós estamos em São Paulo com você e o prefixo é 11. 11, que é o prefixo de São Paulo, e aí você coloca o número 96504 9910. 96504 9910. Nós estamos aqui ao vivo com você nesta programação especial de hoje. Qual é a sua dúvida bíblica? Qual a sua questão que você acha que tem controvérsias? Que você fala assim, puxa vida, essa passagem que parece que ela vai contra as demais. Como é que funciona isso? Nós vamos aqui, trouxemos algumas perguntas para os nossos convidados e hoje vamos aqui falar sobre controvérsias bíblicas. Eu estou aqui nesta manhã com o pastor Luciano Scala, graduado em Filosofia, Teologia, pós-graduado da Biotecnia Pastoral, Saúde e Gestão Executiva de Comunicação, diretor responsável pela Casa de Recuperação para Dependentes Químicos e pastor vice-presidente da Igreja Comunidade Vale de Bênçãos. Bom dia, pastor Luciano Scala. Bom dia, Bispo, bom dia a toda a equipe da Rádio Adore Mais, bom dia, pastor Everton, todos que estão acompanhando a programação, começando aí, né, uma programação muito especial, tema maravilhoso, amo falar acerca deste assunto, tenho certeza que teremos um programa bem legal, espero que os ouvintes fiquem conosco, os ouvintes, pessoal da internet, porque tem muita coisa boa, Bispo. E aproveite para fazer as suas perguntas agora no começo, né, pastor Luciano? Porque hoje vai chover pergunta aqui. Com certeza. E cada tema aqui vai se prolongar muito. Então faça suas perguntas agora no começo do programa, participe. Lembrando que você que participa concorre ao livro A Lei e a Graça, o mais novo livro do bispo Emerson Viana. Pastor Everton Alves, pastor da Comunidade Cristã Plena Fé em Cotia, São Paulo, professor de teologia. É bacana, hein? Bacharel em teologia pela CETADEB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus do Brasil, e capelão das Ordens Evangélicas do Brasil. Pastor Everton Alves, bom dia. Muito bom dia, graça e a paz a todos que nos acompanham. Estou muito feliz por estar aqui com vocês nesse início de 2022, então também quero desejar aí um feliz ano novo a todos que acompanham a nossa programação, e a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao Bispo Emerson, ao Pastor Luciano, a todos que compõem a mesa, e eu creio que vai ser um programa bastante produtivo, elucidativo, e como diz, né, o jargão popular, 2022 já chegou com os dois pés no peito, né, com um tema desse. Um tema extremamente difícil, mas o bom é que nós temos pessoas capacitadas, e aquilo que a gente não conseguir responder, a gente passa para o Pastor Luciano. Com certeza. Vai estar ao Pastor Luciano, que será escrito em memorial eterno aqui na nossa programação. Pastor Luciano, pastor Everson, vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui para os dois, começando aqui o nosso bate-papo, né? Sempre é um bate-papo, lembrando que nós não estamos aqui em debate, né? Nós estamos em bate-papo, porque assim as pessoas entendem mais, elas compreendem mais a palavra. Pastor Luciano, pastor Everton, desde 1900 e alguma coisa, eu ouço debates, né? Os primeiros debates que eu ouvi na minha vida foram feitos no Rio. Eu morava no Rio de Janeiro, Rádio El Shaddai, Rádio Melodia, sempre elas trouxeram
a própria rádio do Caio Fábio, né, que ele tinha a M900 ali no Rio de Janeiro, sempre tinha o programa de debate, né, o programa com muita audiência, programa de debate. E sempre foi discutido predestinação e livre-arbítrio. E nunca se chegou até hoje a alguma conclusão sobre isso, né? Porque quando eu participo, quando eu trago pessoas para este debate, eu trago uma pessoa que defende 100% a predestinação e uma outra pessoa que defende 100% o livre-arbítrio, chamados presbiterianos ou arminianos. Então, o que acontece? Nunca tem uma pessoa ali que fala, mas espera um pouquinho, não pode existir os dois, não pode existir livre-arbítrio em algumas coisas, predestinação em outras, né? Então, por que essa questão de livre-arbítrio e predestinação? E o que acontece? Eu, como ouvinte naquela época, né, e hoje como participante de muitos debates, eu percebia que essa questão ela nunca chega a uma conclusão. E tem pessoas aqui que estão nos ouvindo que tem essa dúvida. Afinal de contas, é predestinação ou livre-arbítrio? Né? Nós temos aqui 1 Coríntios 7,37, onde está escrito claramente a palavra livre-arbítrio, ou seja, não vai interferir no livre-arbítrio da pessoa. E Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, que fala claramente a palavra predestinação. Então, a palavra livre-arbítrio existe na Bíblia, a palavra predestinação existe também na Bíblia. Pastor, vamos começar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, qual é a sua concepção sobre isso? O senhor acredita 100% no livre-arbítrio? O senhor acredita 100% da predestinação? Ou o senhor acha que em alguns casos existe a coisa clara, a fórmula clara de predestinação bíblica, em outros casos a forma clara de livre-arbítrio? Exemplo, quando Jesus ele é traído ali, quando Jesus ele passa pelo que ele passou, você pega o Salmo 22, Davi, de 700 anos, escreve tudo, praticamente tudo que Jesus passou, até a sorte que deitaram sobre as vestes dele. Zacarias falou sobre as 30 moedas, que ele seria traído, ou seja, uma coisa predestinada, uma coisa que estava escrito, que tinha que acontecer daquela maneira, nenhum dos ossos foram quebrados, tudo isso está escrito há 700 anos atrás, pelos profetas, pelo próprio rei Davi, que escreve sobre essas coisas. E também o livre-arbítrio é nítido na Bíblia, pois algumas pessoas, algumas questões lá que nós observamos, o próprio Jesus dizendo, se quiseres me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Como é que fica a cabeça das pessoas ouvindo o pastor Luciano Scala, um debate sobre predestinação e livre-arbítrio, onde um defende 100% a predestinação, outro defende 100% o livre-arbítrio, e a pessoa fica perdida, né, naquelas passagens de agora, acredito em A, acredito em B, ou fica aquela dúvida bíblica, né? Qual é a sua opinião sobre esse aspecto? Predestinação e livre-arbítrio. O senhor tem 5 minutos para dar suas considerações. Vamos lá. Legal, eu gosto muito de falar acerca desse tema e por mais que seja um tema complexo, né? Não é um tema tão simples, mas ele é um tema que biblicamente ele é claro, né? Nós temos uma clareza quando a Bíblia fala, por exemplo, acerca do livre-arbítrio. A Bíblia está dizendo que nós temos essa capacidade que foi dada ao homem, a capacidade da escolha, né? Eu particularmente não sou adepto à concepção de que as coisas estão escritas e determinadas, mas eu acredito que nós somos um construtor da história, acredito que as nossas escolhas elas vão conduzindo e nós teríamos diversos textos, né, que vão corroborar com isso, onde o homem tem a capacidade entre a escolha do bem e do mal, entre a escolha da bênção e da maldição. Acerca da predestinação, bispo, eu também acredito, mas eu não acredito na predestinação no sentido salvífico. Eu não acredito, por exemplo, que Deus já tenha predestinado pessoas que serão salvas, independente do que aconteça, e pessoas que serão condenadas também, independente do que aconteça, independente daquilo que elas vão conduzir as suas vidas. Eu acredito sim na predestinação no sentido de missão. Nesse sentido, quando eu leio o texto lá na carta de Paulo aos Romanos, eu acredito nesse sentido, numa predestinação para uma missão, da mesma forma que Israel foi predestinado a um propósito de salvação para a humanidade através de Israel. Então eu acredito sim na predestinação, mas nesse sentido, não no sentido salvífico, né? Então eu, quando leio textos que falam acerca dessa noção de livre-arbítrio, acredito que o homem tem essa capacidade, acredito que o homem tenha essa capacidade da escolha, e quando eu vejo os textos que falam sobre predestinação, eu vejo nesse sentido, no sentido de missão, de obra, de chamado, de ter sido escolhido desde o ventre. Nesse sentido eu
Eu acredito sim. Mas ainda acredito que a pessoa que tenha sido escolhida, ela pode renegar a escolha, ela pode se fechar à escolha, ela pode se fechar ao chamado. Nós temos exemplos na Bíblia, né? De pessoas que recusaram o chamado, mas eu acredito que a pessoa ela possa ter sido escolhida sim. Acredito na soberania de Deus, acredito, o bispo citou alguns textos que narram, né, a cena de Cristo, que narram a traição, como seria. Eu acredito sim nesse sentido de Deus ser soberano, ser conhecedor da história, ser conhecedor de todos os fatos, mas eu particularmente não acredito que Deus já tenha determinado aqueles que serão salvos ou não. Ele sabe sim, porque ele é soberano, ele conhece todas as coisas. Exatamente. Essa é uma coisa que eu concordo plenamente com o senhor, pastor Luciano Scala, pois se Deus tivesse já predestinado os que vão ser salvos, que não vão ser salvos, o que nós estamos fazendo aqui? Acaba logo com o mundo, vamos todo mundo para a vida eterna e acabou. E outra, quer dizer que então estou salvo, aí faço o que eu quiser e beleza, estou salvo, sempre salvo. Então, essa é uma questão que a Bíblia não cita, nenhuma passagem bíblica sobre a questão da salvação eterna. A própria lista, quando a Bíblia cita sobre predestinação, lá em Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30, e também Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 1, versículo 3 em diante, ela fala ali em amor nos predestinou para ele, ou seja, a escolha de Deus, aos que conheceu também predestinou, ou seja, um chamado de Deus, uma vocação, um talento que Deus nos dá, né, uma escolha de Deus. Ninguém pode vir a mim, Jesus diz, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. Então, uma escolha de Deus, né? Então, essa predestinação, ela é bíblica, essa questão aí desse ponto, e também eu concordo plenamente que não há nenhuma base bíblica, podemos dizer que não existe uma base bíblica, salvo, sempre salvo. Isso não está na Bíblia, senão aqui, tudo que Jesus falou, metade das palavras dele vamos jogar na lata do lixo, porque o que é a parábola dos talentos? Então, o que são tantos outros ensinamentos, né? Jesus falou assim, se quiserdes me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Não, então está tudo predestinado. Eu não preciso ouvir nada, eu vou comer o melhor dessa terra de qualquer jeito. Então, a predestinação para a salvação, ela tem esse ponto. Pastor Everton, a sua vez, qual a sua ideia sobre predestinação e livre-arbítrio? O senhor concorda com os dois, discorda, acha que existe, acha que não existe? É tanta controvérsia, tanto debate que a gente ouve e fica mais confuso ainda. Toda vez que eu ouço um debate sobre predestinação e livre-arbítrio, eu fico muito confuso e eu quero que o senhor esclareça esse ponto. Vamos lá, pastor Everton. São dois, eu também fico bastante confuso. Na verdade, assim, nós chamamos esse fenômeno na teologia de antinomia. São duas verdades que, embora distintas, elas andam correlatas e não anulam-se a si. Então, o homem ele tem tentado, de diversas maneiras, durante a história do cristianismo, harmonizar essas duas verdades bíblicas, a soberania de Deus e a liberdade do homem. E aí nós vemos, né, principalmente a partir do final do século XVI, começo do século XVII, com a eclosão da Reforma Protestante, nós vemos esses debates se intensificando intensivamente lá na Europa, né? E a partir daí surgiram, né, dois grandes movimentos, duas escolas interpretativas em relação à soteriologia, que é o arminianismo, que dá uma ênfase especial ao livre-arbítrio, e o calvinismo, que dá uma ênfase especial à soberania de Deus. Todavia, eu corroboro a ideia que já foi colocada aqui, eu entendo que realmente o Senhor nos escolheu, nos predestinou desde antes da fundação do mundo, mas é engraçado que esse texto de Romanos 8, ele fala assim, aqueles a quem ele conheceu, esse que ele conheceu, ele predestinou. Ou seja, nós entendemos, de acordo com uma visão arminiana, de que Deus realmente predestinou aqueles que ele sabia, que ele previu, né? Porque a presciência, como um subproduto da onisciência de Deus, ele enxerga no futuro, ele sabe as escolhas que o ser humano vai fazer no futuro. Então ele enxergou no futuro que aquele indivíduo iria escolher andar com ele. E por isso, desde a eternidade passada, ele decidiu predestinar essa pessoa à salvação, mas não por uma predestinação arbitrária, mas sim
por a sua presciência, porque ele entendeu que o indivíduo lá no futuro teria o seu livre-arbítrio e escolheria andar com ele. É claro que quando nós falamos em livre-arbítrio, há uma pecha que se coloca, né, sobre os arminianos de que eles anulam, né, a soberania de Deus, porque afinal é o homem que escolhe o seu próprio destino. Mas não é nada disso. Nós devemos entender que o livre-arbítrio ele é uma graça concedida por Deus, é uma concessão humana. O homem em si ele não tem um livre-arbítrio pleno, total. Não, esse livre-arbítrio é aquilo que nós chamamos de uma graça preveniente, né? São aqueles estímulos do Espírito Santo que já vão trabalhando no coração do homem antes da sua conversão e que o habilitam a escolher a Deus ou não. Então não é assim, nós somos 100% livres para escolher a Deus, não. Sem a ação preveniente do Espírito Santo, da graça de Jesus Cristo, nós não podemos escolhê-lo. Mas está em nós dizer sim ou não à oferta da salvação. O senhor concorda, pastor Luciano? Eu concordo plenamente, pastor Everton. De Jesus disse, ninguém pode vir ao Pai se por mim não for chamados. E outra, muitos são chamados, poucos escolhidos. Algumas pessoas acham não, todas as pessoas serão chamadas para o Evangelho. É mentira. Jesus não disse isso. Jesus disse que muitos são chamados. E do muitos que são chamados, poucos são escolhidos. Ou seja, há uma escolha para que a pessoa esteja ali. E ninguém pode vir ao Pai se por mim não for concebido. O senhor concorda com essas palavras, pastor Everton? Sim, claro, eu preciso concordar, né? Porque é exatamente isso que a Bíblia vai narrar, né? Esta ação do Espírito Santo, ela é a ação que leva o homem ao constrangimento, que leva o homem ao reconhecer a sua condição de pecador e procurar a salvação em Cristo, né? Então eu acredito nesta ação, eu acredito que nós temos essa liberdade para escolher, mas é uma escolha que também está condicionada à ação do Espírito Santo em nossas vidas. Nós somos levados pelo Espírito Santo, nós somos conduzidos, nós somos constrangidos pela ação do Espírito Santo para aceitar esse propósito de salvação. É exatamente aquilo que o pastor Everton colocou. Quando nós falamos acerca do arminianismo, nós não estamos dizendo que Deus não age, que o homem é soberano acima de Deus. Não é isso. Mas o homem sim tem a sua capacidade de escolha. Está certo. Bom, já tratamos aqui do primeiro assunto, predestinação e livre-arbítrio, né? Então, por que não existir debates, viu? Quem quiser fazer debate por aí, até dar uma dica para os debatedores, coloca uma pessoa que crê 100% na predestinação, outra que crê 100% no livre-arbítrio, mas leve o mediador também, leve aquele que crê na predestinação e no livre-arbítrio, porque fica muito chato esses debates, né? Sempre leva um presbiteriano e um arminiano, sempre a mesma coisa, né? E não pode existir os dois. Será que é pecado existir os dois? Será que você não pode acreditar? Não, algumas coisas, a predestinação, o evento claro da predestinação. Em outros assuntos, existe o evento claro do livre-arbítrio, né? E os dois estão escritos na Bíblia. A palavra predestinação existe na Bíblia. A palavra livre-arbítrio existe na Bíblia. Então, por que as pessoas não podem acreditar? Não, algumas coisas são predestinadas, outras temos livre-arbítrio. E até vai abrir um campo, né, pastor Luciano, da pessoa estudar a Bíblia, né? Dela querer fazer um curso de teologia, dela querer aprender. Mas aí ela fica até com dúvida nessa hora, porque se ela ingressar lá na metodista, não tem predestinação, meu amigo. Você vai fazer faculdade de teologia na metodista, acabou a predestinação. Você vai fazer na presbiteriana, acabou o livre-arbítrio, é só predestinação. Então, é um radicalismo, bispo, que a gente confuso, encontra, né? No âmbito político, né? Se você é da esquerda, você não pode ser da direita. Mas no âmbito teológico, nas reflexões teológicas, nós precisamos ter essa tranquilidade de ouvir, de comparar, de pegar algumas coisas para si, até porque nós estamos falando de reformadores e nós sabemos que os reformadores também não foram perfeitos nas suas colocações, né, pastor Everton? Eles tiveram muitos pontos positivos, mas a gente precisa falar que Lutero ele era agustiniano, então nós precisamos ter essa tranquilidade de encontrar até nas falas dos nossos reformadores, que são tão importantes para nós, para nossa construção teológica, algumas coisas que foram equívocos também. Tá certo. O pastor Luciano agora tem uma sinuca de bico, se eu gosto de jogar um bilharzinho no final de semana. Tem uma sinuca aqui, mais grande, essa aqui é difícil demais, mas a gente tem que falar sobre isso, que eu falei, esse é o programa que tem que começar hoje, a gente tem que ter muitas edições mais sobre esse programa, porque tem coisa para falar aqui demais.
Agora nós vamos falar sobre um tema aqui complicado. A Bruna, olha só o que ela fala. Eu ia deixar isso para o final, que eu tenho até uma questão aqui para os nossos convidados. Estou fazendo bacharelado, estou estudando sobre a Bíblia. Legal. É citado que a Bíblia é escrita e inspirada pelo Espírito Santo e que não tem erros. Gostaria de saber a opinião dos pastores. Então, ela aprendeu isso no curso de teologia que ela está fazendo, né? Ela já é bacharel de teologia. Uhum. Ela já está no bacharelado e ela está aprendendo a ouvir dizer que a Bíblia não tem erros. Bom, vamos lá, vamos então começar por partes, né? Inclusive, eu quero até deixar aqui uma missão para o pastor Everton, né? Ele que é um estudioso da Bíblia, né? Um homem de cursos de teologia. Pastor Everton, eu tenho a Bíblia, aliás, tenho 3 Bíblias, né? Minha avó, minha mãe do meu pai, ela era evangélica desde 1930, desde que nasceu. Ela foi evangélica, pertenceu à Igreja Batista e ela deixou uma herança só para mim, uma Bíblia de 1950, né? E essa Bíblia de 1950, no trecho aqui de Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo 3,16, todas as Bíblias, eu tenho 3 Bíblias, está escrito, toda a Bíblia inspirada por Deus é útil para o ensino. Ou seja, toda a Bíblia inspirada é útil para o ensino. Eu não sei por que cargas d'água, um dia o senhor pode explicar para mim, o senhor pode até estudar sobre isso, pesquisar sobre isso. Todas as Bíblias atuais está escrito assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ou seja, mudaram o de lugar, né? Porque antes era assim, toda escritura inspirada por Deus é útil para o ensino. Hoje está assim, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. E aí vem aí aqueles que gostam realmente de alfinetar a Bíblia, e aí vem como toda a escritura é inspirada por Deus, se o próprio Paulo, em Coríntios 7, ele fala, isso digo eu, não o Senhor, né? Ou seja, não é a orientação de Deus, mas o Paulo, ele fala assim, ó, isso eu penso eu, gostaria que fosse assim, eu gostaria que vocês pensassem assim, né? Isso digo eu, não o Senhor, que é o homem, tal. Aí, nós chegamos a essas questões, como a Bruna está citando aqui. Por exemplo, nós temos alguns casos no livro de Mateus, por exemplo, que nós encontramos um endemoniado gadareno, e no livro de Marcos, 2 endemoniados gerazenos, e até mesmo algumas questões de Gênesis, de Crônicas e Samuel, que você encontra muitas distorções de números, essas coisas todas, um que fala que foi 5.000, outro fala que era 10.000 homens, e o que causa muitas vezes dúvidas, né? Porque se você clica lá controvérsias bíblicas no Google, você vai achar um monte de coisas dessa situação. Vamos lá, vamos por partes, o pastor Everton, começar pelo senhor agora. Essa mudança aqui, o senhor tinha conhecimento de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, e o senhor concorda? Primeira pergunta, depois eu vou fazer as outras acerca dos manuscritos bíblicos, que não foi escrito num livro, como eu acabei de fazer meu livro A Lei e a Graça, eu coloquei capítulos, versículos, páginas, então não pode sair dessa ordem. Mas a Bíblia não tinha isso na época da Escritura. Era escrito em peles de carneiro e essas coisas, peles, né, de animais, então não existiam capítulos e versículos. Mas vamos por partes. O senhor sabia dessa questão de 2 Timóteo 3,16, que hoje diz que toda escritura é inspirada por Deus, e antigamente estava escrito que toda escritura inspirada é útil para o ensino? O senhor tinha essa... Não, eu desconhecia. Realmente cabe aí uma pesquisa mais aprofundada para saber o que aconteceu nessa situação, né, de tradução. Mas é importante salientar que nenhuma doutrina bíblica, entre elas essa que nós estamos falando da inspiração da palavra do Senhor, ela está baseada apenas em um versículo isolado, porque não é assim que nós formulamos doutrinas, né? Por exemplo, 2 Pedro 1,20 diz assim, sabendo primeiro isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, ainda que nós tenhamos um texto que possa sofrer alguma alteração durante o decorrer da história por conta de traduções, ainda assim, quando nós vamos nos originais, nós encontramos outras bases que vão fortalecer, que vão sedimentar essa doutrina, né? É importante salientar, até
que o senhor fez menção dessa jovem que está estudando teologia, quando ela fala de inspiração bíblica e que há muitas dificuldades, controvérsias, aparentes contradições, nós precisamos entender, irmãos, que a inspiração e a inerrância, a infalibilidade das Escrituras, ela se encontra nos autógrafos, ou seja, nos manuscritos originais. Então isso quer dizer que pode acontecer que alguma tradução, ao longo da história, ela teve alguma adulteração, ela sofreu algum prejuízo, né, de algum copista. Então, quando nós falamos em infalibilidade, em inerrância e inspiração, nós estamos falando dos escritos originais. São nos escritos originais que nós baseamos a inspiração da Bíblia. Tá certo. Pastor Luciano, todos nós sabemos que Mateus, Marcos, Lucas, e principalmente o Lucas, né, que nem andou com Jesus, e o próprio João, né, eles escreveram, né, os seus livros, né, tempos depois dos acontecimentos, né? E até mesmo como psicólogo, eu sei que, por exemplo, o que um policial ele faz? Às vezes as pessoas elas nem entendem isso, que a pessoa está internada no hospital, o policial quer interrogá-la. E aí a pessoa, calma, o policial, ele não pode falar agora, o médico bloqueia. Por que o policial quer ir rapidamente? Porque já é comprovado na psicologia que uma informação que eu te passo hoje, daqui um mês, daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, o senhor vai perdendo informações. O senhor já não consegue mais lembrar. Hoje, se aconteceu um fato ontem, e eu te pergunto, pastor Luciano, como é que foi aquele jantar ontem? Ah, então, eu estava assim. Como é que estava o restaurante? Ah, estava cheio. Tinha alguma pessoa de amarelo? Ah, tinha uma de amarelo. Se eu te perguntar daqui um ano, você vai falar, nossa, não sei se tinha alguém de amarelo, não sei se tinha alguém... O senhor vai perder informações. Os detalhes vão sendo perdidos. E aí... que tem essa questão muitas vezes das escrituras, que você pega ali uma coisa de Mateus, Marcos, Lucas e João, tá ali no começo, no outro livro tá no final, essa dúvida se era um endemoniado, se eram dois, né? Então o senhor corrobora com esse pensamento, né, acerca dessas questões da escrita da Bíblia. E essa questão aqui de Gênesis, o pastor Luciano, queria passar esse ponto aqui para o senhor. Em Gênesis 11:1 está aqui a história da Torre de Babel, que o povo tentou construir uma torre para chegar até Deus, né? E aí Deus confundiu a língua dos povos. Mas em Gênesis 10:5, Deus divide as nações, né, conforme cada povo, cada raça e cada língua. Né? Então a Bíblia está citando em Gênesis, ou seja, antes da Torre de Babel já existiam línguas diferentes. Como é que se explica isso? Por exemplo, uma pessoa chega para o senhor e fala, pastor, a Bíblia é infalível, como perguntou aqui a Bruna. Então, por que dessas questões? Vamos lá, Sim. Fica aí, a sinuca é sua. Legal. Sai dessa. Pergunta muito interessante, e trabalhar essa questão usando Gênesis, eu acho bem interessante, porque a gente já começa pensando no próprio relato da criação. Nós temos... Nos primeiros capítulos de Gênesis, bispo, nós temos 2 relatos da criação, que são 2 relatos que tá numa página e o outro está na outra página, e eles são distintos, com detalhes diferentes. Então, a gente percebe que a Bíblia, ela é carregada de teologias, no plural, ela é carregada de teologias, ela foi escrita não em ordem cronológica, ela não foi escrita em ordem jornalística. A Bíblia, ela é um livro que ela é praticamente uma colcha de retalhos que foram sendo colocados, foram sendo juntados, e ainda assim ela possui uma harmonia perfeita. Então eu acredito nessa perfeição da Bíblia, porque nós encontramos em toda ela esse campo harmônico, né? Essa perfeição. Bom, para responder essa questão, bispo, nós de fato temos sim esses desafios, porque nós estamos lidando com textos, com materiais que eles foram traduzidos. A palavra traduzir, ela vem da mesma raiz da palavra trair. Então a gente percebe que cada tradução é praticamente uma traição. Nós temos, por exemplo, uma Bíblia que ela é muito usada. A minha formação ela é teológica, ela é católica, e uma Bíblia que nós estudamos muito, que nós usávamos dentro da faculdade, era a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia considerada dentro da academia como uma Bíblia muito boa,
Mas percebe que a Bíblia de Jerusalém, ela está em português, mas ela é traduzida do francês belga. Então ela foi do original para o francês belga e do francês belga ela foi traduzida para o português. O que a gente tem aí nesse intervalo? Muitas palavras, muitas situações, muitas coisas que podem trazer uma aparente contradição. Nós temos, por exemplo, o relato dos evangelhos, como o bispo colocou, que os evangelhos, percebe que eles foram escritos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados sinóticos, mas eles foram escritos se baseando em Marcos. Marcos, bispo, ele é um evangelho menor do que os outros. Então os outros evangelhos se basearam em Marcos e escreveram relatos maiores. Aquilo que o bispo falou, Lucas, ele não foi uma testemunha ocular dos fatos conforme eles foram acontecendo. Lucas, ele foi pegando fatos históricos, ele foi um historiador, ele foi um pesquisador, e conforme ele foi trazendo as suas pesquisas, ele escreve o Evangelho segundo escreveu Lucas. João, que é um texto mais tardio, o Evangelho de João foi escrito, foi o último evangelho a ser escrito, ele carrega em si, ele fala das últimas semanas de Cristo, fala muito pouco do começo. Por quê? Porque cada texto teve a sua intenção. Então, às vezes, a gente pega alguns evangelhos e percebe isso. Peraí, por que aqui o anjo aparece para Maria, né? Para falar de Jesus? Mas você pega no outro evangelho de Mateus, foi com José. E por quê? Em Lucas é para Maria e em Mateus foi para José. Porque a intenção do autor foi outra. E ainda assim, a gente percebe que não existe contradição. A gente percebe que são aparentes contradições, mas quando você começa a ler com mais cuidado, com mais atenção, você percebe que ainda assim existe uma harmonia, existe uma perfeição, porque tudo está ali totalmente ligado na pessoa de Jesus Cristo. Exatamente. E pastor Luciano, mais uma perguntinha que o senhor não respondeu, a de Gênesis, né? A de Gênesis que foi feita aqui. Verdade. Dos manuscritos, né? Bom, vamos lá. O senhor concorda comigo? Olha, não existia papel, né? Foi da torre, desculpa, bispo. Não existia papel. Então as coisas eram escritas em pele de animais, né? E não tinha uma ordem, né? Sim. Por exemplo, a gente pega hoje a nossa Bíblia, você pega 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai falar sobre a sabedoria. Dividido, né? 1 Coríntios, capítulo 13, vai falar sobre o amor. Não significa que 1 Coríntios 13, Paulo escreveu no final da carta. Ele pode ter escrito isso aqui, a primeira coisa que ele escreveu foi 1 Coríntios 13. Perfeito. Né? E ele pode ter falado da sabedoria no final. Porque essa ordem de estar aqui na nossa Bíblia, ela foi feita pelo homem, né? pelos seres humanos, para a gente ter uma noção. Número de páginas, capítulos e versículos, né? Então tem aqui, se eu quiser saber sobre o amor, eu vou lá 1 Coríntios 13. Não significa que Paulo, quando ele escreveu, ele colocar 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1, versículo 2, versículo 3. Ele não escreveu nada disso, ele escreveu uma carta e estava ali. Pode ser, inclusive, em vários manuscritos, né? Não significa que foi um manuscrito só. E assim como fez Moisés, né? Aqui, essa referência aqui de Gênesis, capítulo 11, versículo 1 ao 6, ele mostra ali que ele confundiu as línguas. Então, a partir daquele momento, foi confundido. Então há erro bíblico, porque em Gênesis 10:5, a Bíblia diz que Deus dividiu as terras conforme as línguas, conforme as nações e os povos. Mas isso aqui, de Gênesis 10, pode ter acontecido depois da Torre de Babel. Exatamente, bispo. Essa questão que o bispo colocou, é uma questão que eu gosto de explicar e com muita cautela, porque às vezes a pessoa ela tem essa noção que a Bíblia foi escrita nessa ordem, nessa ordem que Paulo sentou, cronológica. Pegou. Gente, existem textos que são atribuídos a Paulo. Existem textos que os discípulos que andavam com Paulo pegaram as suas falas e construíram aquele texto. Não significa que não foi Paulo que escreveu, não são palavras do apóstolo Paulo, mas são discípulos de Paulo. A tradição da Torá, da lei, nós precisamos ter a consciência que muitas coisas eram tradições que eram transmitidas de forma oral. Era de forma oral, as histórias, os relatos, eles eram transmitidos ali, o pai transmitindo para o filho. O que nós temos de escrita, grande parte daquilo que nós chamamos de Antigo Testamento, são materiais que foram produzidos no período do cativeiro da Babilônia, ou seja, em 587 a.C. Mas foram fatos que aconteceram centenas de anos antes.
mas foram tradições transmitidas de forma oral. Eles não tinham a preocupação de escrever, como nós temos hoje, como o bispo teve, de fazer o seu livro, como eu já fiz ali nos meus livros. A ideia deles era transmitir, sentando com seus filhos, na roda da mesa, e ia transmitindo de forma oral. A preocupação de escrita, isso vai acontecer no período do cativeiro da Babilônia, quando o povo de Israel estava inserido numa cultura diferente e eles precisavam ter mais materiais, e ali os escribas foram trabalhando e foram relatando e foram escrevendo. Por isso que às vezes nós encontramos aquilo que o bispo colocou, nós encontramos em Gênesis 11 uma informação e em Gênesis 10 uma outra informação. Então dá a impressão que, peraí, alguma coisa está errada aqui, como assim? Como que Deus aqui fala uma coisa, mas aqui tá se contradizendo? Gente, a tradição escrita, ela é muito depois, ela é muito para frente. A tradição oral, sim, ela foi acontecendo conforme a história foi acontecendo. Exatamente, porque as pessoas hoje pensam que a Bíblia era escrita ali em cartas, em papéis. Ó, tem até uma informação aqui muito legal. Ó. No ano 105 depois de Cristo, acho que o senhor estava, né, o senhor já era nascido não, lá. Não, nessa época não, bispo. Pastor Luciano. Mas eu acho que já existiu uma igreja ali no Braga. A Univerdeus? Não, já devia existir lá. No ano 105 depois de Cristo, o chinês Tsan Lun, ao realizar um experimento com uma tela de pano esticado com bambu e aplicação de fibras maceradas, descobriu um suporte que absorvia melhor a tinta, o chamado papel. A descoberta do papel revolucionou o Império Chinês e foi utilizado apenas pelos chineses por quase 600 anos. Ou seja, 105 o chinês descobriu o papel. Ele foi utilizado só pela China durante 600 anos, ou seja, dá 700 anos. Ou seja, depois do ano 700 depois de Cristo, começou a existir o papel para se escrever cartas e essas coisas mais, né? Ou seja, olha quanto tempo. Ou seja, nada do que está na Bíblia foi escrito em papel. Então, pegava aqueles manuscritos, aquelas peles de animais que eram escritas e não tinha ordens, né? As ordens foram colocadas na montagem do livro. Os rolos. Quando foi feito a Bíblia, aí foram colocados. Então, não tem provas que Gênesis 10:5 foi escrito antes de Gênesis 11:1. Como também muitos estudiosos dizem, né, pastor Everton, que o livro de Jó é um dos primeiros da Bíblia, né? Dizem que é o primeiro livro. E não está Ele seria contemporâneo, inclusive, de Abraão. E não está no livro de Gênesis. Ele está no meio da Bíblia. Que o próprio Novo Testamento, o Tessalonicenses, é o texto mais antigo do Novo Testamento, né? Isso. É interessante que quando... E Romanos foi uma das últimas cartas de Paulo, e está entre as primeiras. Exatamente. E eu lembro quando eu estive em Qumran, que nós estávamos ali estudando justamente essa questão dos manuscritos, isso ficava muito claro, porque esses manuscritos, eles eram encontrados em vasos no meio da terra e estavam escondidos, não estava ali tudo prontinho, não tinha um livrinho pronto. Eram rolos que estavam dentro de vasos, escondidos lá em Qumran, nas cavernas de Qumran, que conforme eles foram sendo resgatados, foram se montando aquilo que hoje nós temos, que é a Bíblia. Tá certo. Pastor Everton, nós vamos a um break rapidinho. Vamos ouvir os endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Se você quiser contribuir, inclusive, com a nossa programação, vamos passar agora o número aí da conta bancária para você que quer nos ajudar. E vai pensando aí, pastor Everton. O João Vitor pergunta aqui, bom dia a todos. Minha pergunta é a seguinte: Jesus sendo Deus e não podendo mentir porque se identificou, por que ele se identificou como filho de Deus e não como o próprio Deus? E quando subiu ao céu, sentou-se à direita de Deus. Como pode haver dois deuses lá no céu? Falhou aqui, se dois existe, como pode Deus sentar à direita dele mesmo? João Vitor de Itaquera faz essa pergunta, e aquela pergunta que também muitas pessoas têm dúvida, que eu já ouvi muito debate sobre isso. Aliás, Jesus é o Filho de Deus ou ele é o próprio Deus? Como é que fica essa questão? Que se criou até uma grande religião, uma grande seita que existe por aí, chamada Testemunho de Jeová, por causa dessa dúvida não respondida há muito tempo. Ficou outra sinuca aí para o senhor. Se vira nos 30 aí, pastor Everton. Daqui um pouquinho com o pastor Everton. Vamos lá, vamos ao break, eu volto já com você. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem.
Faça a sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Adquira o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18 horas, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18 horas. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. É isso aí, voltamos com você. Tema de hoje, controvérsias bíblicas. Os pastores estão suando aqui, o Wesley. Aqui no intervalo eu vi o pastor Luciano Scala pingando, o rosto tá pingando aqui, o pastor Eve tá suando aqui, tá nervoso, né? O pessoal tá nervoso. Como responder às controvérsias bíblicas? Gente, é muito legal esse tema. Por quê? Porque a gente mostra a clareza de todas as coisas e não necessariamente a ordem. Tem até um ditado aí, quando na época do pastor Everton, o pastor Everton e o pastor Luciano estudavam, eles que eram mais antigos do que eu, bem mais antigos, eles têm o dobro da minha idade. A ordem dos fatores não mudam, como é que é? Não altera o produto. As ordens dos fatores não alteram o produto, né? Não é isso? Por exemplo, quanto que é 3 mais 4? 3 mais 4, na minha época era 7. E 4 mais 3? 4 mais 3, na minha época, deixa eu ver, é 7 também. É 7 também, não muda. Mudou. Se é 4 mais 3, 3 mais 4, não muda. Então, verdade. Não importa se o 3 está na frente, se o 4 está na frente. Assim também algumas questões. Mas nesse aspecto bíblico, né, existe um apanhado de escrituras e foi feito, então vamos elaborar um livro onde surgiu a Bíblia, né? A primeira Bíblia a ser escrita foi feita dessa maneira. Juntou-se todos os manuscritos, pegaram tudo que era original, que era fidedigno na época e foi construído um livro, né? Foi edificado um livro feito essas separações, Velho Testamento, Novo Testamento, capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, versículo 4, isso foi feito pelo homem. Então, todos que leem a Bíblia precisam ter essas instruções para conhecer sobre isso. Agora, como eu perguntava para o pastor Everton antes aqui do nosso break, nós temos mais 10 minutos aí para responder a pergunta do nosso amigo. E aí, como é que fica essa questão, hein? Muitas vezes, Jesus se referia ao povo como ele sendo o próprio Deus. Eu sou, né? Eu e o Pai somos um. E de repente ele se colocava como filho, né? O primogênito de todas as coisas. Afinal de contas, ele é filho ou ele é o próprio Deus, o pastor Everton? Olha, a questão da Trindade, ela realmente é tida no meio teológico como um mistério. Impossível de ser explicado, todavia, aceito pelo registro escriturístico. É importante que nós entendamos que a Trindade ela é uma doutrina suprarracional, ou seja, ela vai além do entendimento humano, além daquilo que a mente humana pode captar. E quando nós falamos em Trindade, antes de chegar no Filho de Deus, tá? Quando nós falamos em Trindade, esse é um conceito
bastante aceito pela cristandade ortodoxa, mas realmente nós temos aí, inclusive, os judeus que pensam de uma maneira diferente. Eles são monoteístas absolutistas, então por isso que eles não aceitam a figura de 3 pessoas em uma essência, como o padrão monoteísta participativo, como é o nosso caso da Trindade. E temos também algumas seitas que não admitem principalmente a divindade de Jesus Cristo. Quando nós falamos de Jesus, além do mistério da Trindade, existe outro mistério, que é a dupla natureza de Cristo, né? A sua natureza que nós chamamos de teantrópica. Embora ele fosse verdadeiramente homem, ele também era verdadeiramente Deus. Ele tinha uma natureza divina e uma natureza humana, e ambas coexistindo em uma só pessoa. Se na Trindade nós temos uma essência e 3 pessoas, em Cristo nós temos 2 essências ou 2 naturezas em uma só pessoa. A isso nós denominamos de união hipostática. A união dessas 2 naturezas em uma só pessoa, a pessoa de Cristo. Enquanto ele esteve aqui na Terra, ele foi 100% Deus e 100% homem. Embora ele teve reduzido algumas de suas prerrogativas divinas. Tanto é que quando ele esteve aqui, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele teve cansaço, ele teve angústia, ele sofreu pela morte de um amigo. Então ele passou as mesmas dores que um ser humano comum passa, todavia sem deixar de ser Deus. E foi-lhe atribuído algumas expressões, como por exemplo, nós vemos 2 contrastes, filho do homem e filho de Deus. Essas 2 expressões, elas transmitem, através dessa linguagem, uma aproximação das suas 2 atribuições, da sua missão. Por exemplo, quando fala em ser filho do homem, está identificando Jesus enquanto a sua relação com a humanidade. É o Cristo homem. Quando se fala filho de Deus, não é no sentido de uma filiação como nós conhecemos aqui, mas é uma expressão para denotar, para enfatizar a sua divindade, a sua deidade. Tanto é que foi justamente por conta do uso dessa expressão e dele mesmo se intitular filho de Deus que os judeus o condenaram à morte de cruz. Porque dentro da cultura judaica, a expressão filho de Deus denotava alguém que era divino. Então eles não admitiam que um simples homem, né, de acordo com o olhar deles, se dissesse ser Deus. Aquilo era inconcebível para eles. Por isso que eles condenaram Jesus a uma morte de cruz. Então, quando aparecem essas 2 expressões, elas servem para enfatizar ou uma ou outra natureza, que andam em harmonia dentro de uma só pessoa, a figura bendita de Jesus Cristo. Tá certo. E o senhor, pastor Luciano Scala, Legal. como o senhor responde aqui para o João Vitor? Ele era Deus, era filho de Deus, existem 2 deuses. Lá no céu existem 2 tronos? Interessante a fala do pastor Everton, muito boa, muito bem explicado, né? Não precisava nem colocar muita coisa. Eu simplesmente digo que quando a gente lê os evangelhos, a gente percebe isso com muita clareza, né? Justamente na escrita, as intenções. Nós temos lá, por exemplo, em Mateus, a expressão filho de Davi, onde ele é ressaltado, ele é apresentado como alguém descendente direto da linhagem de Davi. Lá tem genealogia. Por quê? Porque ele precisava ser mostrado para os judeus como alguém que vinha de Davi. Quando você vê em Marcos, lá já não tem genealogia. Por quê? Porque lá em Marcos ele é servo, né? Lá ele é apresentado como um servo, que não veio para ser servido, mas veio para servir. Então não existe genealogia. Ele é colocado como servo. Depois nós temos lá em Lucas, ele sendo apresentado como homem. Lá a origem não começa em Davi. Lá não começa dizendo que ele era filho de Davi. Lá começa que ele era filho de José. E aí vai descendo até chegar em Adão, que foi o primeiro homem, até chegar em Deus. Depois nós temos em João, né, onde não tem genealogia. Por quê? Porque lá em João ele é demonstrado como o Deus, o divino, o verbo que encarna e habita entre nós. Então a gente percebe que na intenção dos autores, quando eles foram colocar os seus relatos, eles estavam intencionados em mostrar Jesus não somente conforme a sua ótica, mas conforme a revelação de Deus para a vida deles. Cada um tem uma ênfase, né? Exatamente. Exatamente. Então está aí respondida a pergunta do nosso amigo João Vitor aqui. Bom, o Rogério Lobato, ele fez uma pergunta no YouTube, e essa mesmo eu vou responder, Rogério. Se é para ser dizimista hoje,
a circuncisão também é, porque ela é antes da lei, né? Então é uma aliança. Ô Rogério, eu vou responder essa sua pergunta. Você entra aí no Facebook, no Amor e Graça, e você vai ouvir nosso culto de quarta-feira agora. Quarta-feira agora eu falei exatamente sobre isso. Todas as alianças são eternas, inclusive a circuncisão. Mas como que é a circuncisão hoje? A circuncisão hoje é feita tanto para homens como para mulher, como o apóstolo Paulo ensina, feita no coração. Então a aliança é eterna, né? A circuncisão, o próprio Deus disse, esse será por sinal eterno para todos os povos e nações. Então a circuncisão hoje permanece, só que ela é feita por Deus, não mais em carne, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. Ela não é feita mais pela mão humana, ela é feita pelo próprio Deus, e hoje ela é feita nos nossos corações. Você pode pegar a mensagem de quarta-feira, que nós falamos sobre aliança e trouxemos esse ponto, esse aspecto. Pastor Luciano, pastor Everton, vai pensando aí, duas perguntas agora, vou fazer uma pergunta para cada um. Lei ou graça? E aí, como é que nós ficamos? Nós estamos aí no pacto da lei, estamos no pacto da graça, temos que viver totalmente a lei ou tentar praticar tudo da lei, como tentam os adventistas? Temos que viver no pacto da graça, como a comunidade cristã Amor e Graça ensina? Ou podemos mesclar um pouquinho de lei, um pouquinho de graça? Não tem problema misturar um pouquinho de lei. E se vivemos um pouquinho de lei nessa graça, quem escolhe estas leis? São os pastores, os missionários, os reverendos, os apóstolos? É muito fácil. Você chega assim por exemplo, eu quando era de uma igreja da lei, o pastor, as pessoas perguntavam assim, por que não tem que guardar sábado? Não, sábado é da lei. Aí eu pegava todas as passagens, até mesmo que lá de Paulo, que ninguém vos julgue por causa de bebida, comida, dia de festa, lua nova ou sábado, o Jesus é o Senhor do sábado. Então beleza, não praticava o sábado. Mas e sacrifício? Não, sacrifício você tem que fazer. Sacrifício você tem que fazer, porque senão você não vai ser abençoado. Porque aí ela na lei mostrava os sacrifícios de A, de B, de C, de D. Ou seja, quando é para o meu bem-estar, eu uso uma coisa da lei. Quando não é para o meu bem-estar, eu digo que estamos na graça. Ou seja, guardar sábado ninguém quer, mas fazer sacrifício, quase todos dizem, apregoam que tem que fazer sacrifício para ser abençoado. E aí, vivemos debaixo do pacto da lei? Vivemos debaixo do pacto da graça? Ou podemos misturar as duas coisas? Então essa pergunta vocês podem pensar, vocês vão ter 10 minutinhos para vocês pensarem, que nós vamos agora ao comercial aqui da emissora, vamos colocar aqui algumas vezes. Está gostando do programa? Quer mandar sua pergunta? 11 96504 9910, 96504 9910. Qual é a sua dúvida sobre controvérsias bíblicas? Pergunte para nós, daqui a pouquinho nós estamos de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas. Respondendo suas dúvidas. Mande sua mensagem. Faça sua pergunta. 96504-9910. 96504-9910. Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã Amor e Graça ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na comunidade cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana, e em todas as nossas igrejas. Comunidade cristã Amor e Graça, a igreja da família.
Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Praz, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos, 950, às 15 horas. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966.
melhor do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. É isso aí, de volta com você, programa Respondendo Suas Dúvidas, ao vivo com você aqui, com os nossos convidados. Hoje está aqui comigo o pastor Luciano Scala e pastor Everton Alves. Estamos falando sobre controvérsias bíblicas, né? Porque que algumas pessoas deixam até mesmo de ler a Bíblia. Começam a ler a Bíblia, de repente param, falam, não vou continuar lendo a Bíblia, não. Muita controvérsia, uma parte fala uma coisa, outra parte fala outra, né? Nós já demos duas explicações aqui importantíssimas, que os capítulos, versículos foram escritos pelos homens, não significa que esteja nesta ordem propriamente que foi colocado, né? E também as questões de muitas vezes a memória, né? Eu conto um caso para você hoje. Você sabe que até na polícia, muitas pessoas elas não entendem por que acontece, a gente vê muito em filmes, em novelas, aconteceu um acidente, alguma coisa, morreu alguma pessoa, e a polícia quer entrevistar a pessoa urgentemente, ela quer, e os médicos barram, não, o senhor não pode falar com ele agora, está muito fraco, e o policial insiste, não, preciso falar com ele agora, preciso falar, por quê? Porque quanto mais passa o tempo, mais a nossa tendência é esquecer detalhes. Então você imagina, os apóstolos estiveram com Jesus, estiveram lá com Jesus e viram tudo que Jesus fez, tudo que aconteceu. E sei lá, 30, 20 anos depois, 10 anos depois, alguém chega para pegar o relatório, escreve tudo aí, coloca aí tudo que você viu de Jesus. Pô, a lembrança não vai trazer todas as coisas explícitas, categóricas, até às vezes você está conversando com uma pessoa, isso já aconteceu muito com você conversa com o seu irmão, e você fala, então, você lembra aquele dia que ele estava no restaurante, que aquele garçom caiu, né, então eu estava comendo lagosta, não, você não estava comendo lagosta não, você estava comendo peixe, não, era lagosta, eu tenho certeza, eu sei que eu estava comendo, não, tem até uma foto aqui que era peixe, aí ele mostra a foto, é mesmo, cara, era peixe, puxa, lagosta eu comi outro dia, então, existe essa confusão, né, então imagine, naquela época da Bíblia, que as pessoas pensam na atualidade, né, pastor Everton, pastor Luciano. Hoje eu vou falando aqui, pastor Luciano vai digitando no computador, não tinha ninguém lá com computador, deixa eu ver aqui Jesus está vendo, deixa eu bater a foto de Jesus, tá, e digitando ali, nem escrita direito os apóstolos tinham. Dizem que Pedro não sabia nem escrever o nome dele, ele teve que ditar a carta para outro escrever, as suas próprias epístolas, outro teve que escrever. Então, você saber ler e escrever naquela época era uma coisa fabulosa, né? Não existia papel para você escrever, não existia bloquinho de anotação para você ir anotando, era tudo na mente, você tinha que guardar na mente e depois passar futuramente. Isso cancela as escrituras, isso discrimina as escrituras, faz com que as escrituras não sejam fidedignas? Não, né? Isso faz com que a gente entenda por que em alguns casos você vai encontrar algumas situações parecidas com controvérsias, que na realidade você tem explicações teológicas, bíblicas e de pessoas sábias para explicar por que dessas questões. Mas eu tinha feito uma pergunta antes do nosso break, antes do nosso intervalo, e vamos começar com o pastor Everton, que ele acabou de falar aqui agora. Deixa comigo que eu vou começar a falar sobre isso. Sobre outro tema. Não. Ele já quis jogar, a bola, passar a bola. Esse tema é com o pastor Luciano. Depois eu falo do Josué lá. Tá com a sinuca de bico, ele falou, não, passa a vez. Vai lá, pastor Luciano, é você. Não, responda para mim, pastor Everton, lei ou graça? E aí, misturamos lei com graça? A lei tem que ser realmente entendida que Jesus cumpriu por nós ou não tem? Como é que é a sua opinião sobre isso? Primeiro é importante definir o que é lei e o que é graça. Quando nós falamos em graça, nós estamos falando do favor imerecido de Deus para com o homem. Então, a graça, ela não está atrelada somente ao período em que Jesus esteve aqui e a partir daí. Não, a graça permeou o relacionamento de Deus com a humanidade desde o início. Sempre houve graça. Nesse sentido, sempre houve graça. Agora, quando nós falamos em uma divisão da progressão da revelação de Deus, que principalmente os dispensacionalistas fazem,
né? Quando eles entendem que Deus administra a história da humanidade em grandes períodos, em grandes eras, e em cada uma dessas eras ele se revela e se relaciona com a humanidade de uma maneira específica, aí nós estamos falando de outra coisa. Quando nós falamos em lei, dentro dessa perspectiva dispensacionalista, nós estamos falando de um período específico em que Deus se relacionou e se revelou principalmente ao povo hebreu. Quando nós falamos em graça, nós estamos falando de uma outra dispensação que veio após a ressurreição de Cristo, né? Enquanto, inclusive, ele esteve aqui vivendo o seu ministério terreno, ele vivia debaixo da dispensação da lei. A dispensação da graça só começa a acontecer a partir da sua ressurreição. E aí o apóstolo... Uma importante, só pondo um adendo, pastor Everton, muitas pessoas pensam que no nascimento de Jesus começa o pacto da graça. Lógico que não. Tanto é que ele foi um judeu que cumpriu toda a lei. Cumpriu rigorosamente toda a lei. Circuncisão, ia no templo. Tudo mais. Exatamente. E então, depois da ressurreição de Cristo, nós vemos que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai sistematizar a doutrina da graça, principalmente quando ele escreve ali a sua epístola aos Gálatas. Então ele diz assim, Gálatas 3,19, logo, para que é a lei? Ele estava falando de uma dispensação. Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, que ele falava sobre Cristo. No versículo 24 ele diz, de maneira que a lei vos serviu de aio, de um condutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, aqui ele está falando não da fé no conceito de crer em Cristo, mas do conceito de exprimir a dispensação da graça. Já não estamos debaixo mais do aio, ou seja, não precisamos mais do condutor da lei mosaica. Mas isso não quer dizer que nós estamos sem lei, porque muita gente que pensa, então eu não preciso cumprir nada da lei porque hoje eu estou livre, eu estou na graça, então eu posso fazer tudo. Não é isso. Nós estamos debaixo de outra lei, a lei de Cristo, né? Gálatas 6, 1 a 3 e 1 Coríntios 9, 19 a 23 vai dizer que os cristãos, eles estão debaixo da lei. Que lei? A lei de Cristo, ou seja, dos ensinos que ele e os seus apóstolos diretos nos transmitiram através das Sagradas Escrituras no Novo Testamento. Então nós continuamos debaixo de uma lei, mas não com o peso que existia na lei mosaica, mas sim com a interpretação correta da lei, que é principalmente no que tange aos seus princípios morais, que Jesus e os apóstolos trouxeram para nós. Tá certo. E o senhor pastor Luciano Scala, é muito importante esse ponto colocado pelo pastor Everton, né? Que a graça é um favor imerecido, mas lembrando também que a graça é um pacto, né? Ou seja, tínhamos o pacto da lei, que muitas pessoas pensam que a graça é a bênção, a graça... Tem até irmão que contou, irmã, conta a graça. Então a graça é que eu recebi a bênção, que eu estava doente, fui curado. Não, sim. É o pacto, nós estamos falando do pacto de lei, de Moisés até Jesus na sua morte na cruz, né? Porque é importante compreendermos isso também. Mateus, Marcos, Lucas e João são livros que também Jesus estava debaixo da lei. Às vezes as pessoas pensam, não, ali já era o pacto da graça. Embora, como diz o pastor Luciano, já existissem uma nuance da graça, né? Porque Jesus libertava, curava, trazia vida, coisas que nós só temos no pacto da graça, não estávamos ainda debaixo do pacto da graça, né? A graça vem a partir da morte e ressurreição de Jesus, quando o véu se rasga. Sim. Então aí vem o pacto da graça. E aí, pastor Luciano, misturamos graça com lei, né? Por exemplo, ele citou uma coisa que é importante, né? Mantém-se mandamentos, claro. Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Temos mandamentos hoje para ser cumpridos e a desobediência a esses mandamentos constitui esse pecado, né? Então não é porque, então acabou a lei, não tem mais pecado. Não, pecado já existia antes da lei, como o dízimo já existia antes da lei, como as alianças existiam antes da lei. Adão e Eva, eles foram expulsos do Jardim do Éden por causa do pecado. Então o pecado já existia, Sodoma e Gomorra foi destruída por causa de um pecado. Então tem pessoas que pensam, não tem mais lei, não tem mais pecado, estou na graça, salvo sempre salvo, vivo eternamente. Não é assim, né? Temos coisas a ser cumpridas. Aí já é uma hipergraça que é antibíblica, né? É antibíblica. Acerca da lei, a Bíblia fala claramente, né? Que ela finaliza em Cristo porque eram sombras. Nós estávamos falando de sombras. Importante também ressaltar acerca do pacto da lei,
que para a pessoa ser salva, ela tinha que ser praticante da lei, né? Ela tinha que praticar a lei e os seus mandamentos. E nós sabemos que em Cristo nós somos salvos pela graça, pelo amor de Cristo não merecido. Mas é exatamente isso que o bispo colocou. Nós não vivemos numa era sem lei. Nós temos a palavra de Deus, temos ela cravada no nosso coração. Nós não somos salvos pela observação da lei, no sentido mosaico, no sentido antigo lá atrás, onde existia a necessidade dessa prática da lei. Na verdade, tinha que ser judeu para ser salvo. Hoje nós entendemos que nós somos salvos pelo amor e pela graça de Deus, que é esse favor que nós não merecemos. Tá certo, tá aí então, né? Que bom, né? Nós estamos aqui esclarecendo essas dúvidas maravilhosas. Temos aqui algumas pequenas perguntas antes das considerações finais dos nossos convidados. Pastor Everton, Deus parou o sol? Como é que é essa questão aí do sol aí? Porque naquela época, né? Outra coisa também, nós temos aí até pouco tempo atrás, você jamais imaginaria que a Terra é redonda, né? Se você falasse para alguém que a Terra é redonda, poxa, tem pessoas que até morreram por causa disso, foram consideradas hereges, anticristos e tudo mais, porque falaram que a Terra era redonda. Até hoje tem alguns que defendem. Bom, se tem. Bom, deixa pra lá. Deixa pra lá, né? Eu ia falar que tem alguns que defendem que a Terra é plana, como defendem alguns políticos por aí, mas deixa eu ficar quieto, não vamos entrar em político para não estragar o programa. E aí, pastor Everton, Deus parou o sol, não parou? Como é que é essa história aí? Em que o Josué orou assim: pare sol, pare a lua. E aí parou mesmo, mas parou o sol, parou a lua? Como é que fica essa? Isso é controvérsia bíblica, não é? Como é que fica essa situação? Não. Irmãos, é importante nós frisarmos isso. Toda vez que você for interpretar algo que está nas Sagradas Escrituras, você não pode fazer essa interpretação de acordo com uma mentalidade ocidental de um ser humano que vive aqui no Brasil no século XXI. Você precisa se transportar para aquela época para que você possa compreender. Porque entre nós e os autores e leitores originais da Bíblia há abismos de diversas espécies. Por exemplo, nós temos o abismo histórico, nós temos abismo geográfico, nós temos abismo linguístico, abismo cultural, abismo teológico. Há um distanciamento muito grande. Então, querer compreender os fatos que estão narrados na Bíblia, que foram escritos há mais de 2000 anos, não tem como a gente fazer isso com uma mentalidade atual. Quando nós falamos do relato de Josué, em que o sol tinha parado por conta de uma oração que Josué pediu a Deus para que o livrasse dos inimigos, né? E para que essa batalha pudesse acontecer no dia, claro, e eles pudessem obter a vitória, aí a Bíblia vai narrar que o sol parou, né? Mas nós sabemos que não é assim que funciona, né? O que acontece é que a Terra está em um movimento de rotação, né, no seu próprio eixo, e na verdade o que teria acontecido ali foi um fenômeno em que a Terra teria parado e não o Sol, porque o Sol ele não se move, ele continua lá no mesmo lugar e é a Terra que faz o seu movimento de rotação em si e depois, posteriormente, o movimento de translação ao Sol. O que acontece ali é o emprego de uma linguagem chamada linguagem fenomenológica. O que é uma linguagem fenomenológica? É quando o autor ele está observando um fenômeno e ele descreve sobre a sua perspectiva ocular. Ou seja, de acordo com aquilo que ele está vendo, ele vai lá e escreve. Nós precisamos entender que Josué, essa história acontece há mais ou menos ali 1400 anos antes de Cristo, então Josué não tinha o conhecimento, né, astronômico que nós temos hoje. Ele não tinha os equipamentos, os instrumentos usados pelos profissionais que nós temos hoje. Então, o entendimento do povo daquela época, daquela região específica do mundo, é que de fato o Sol havia parado, porque para eles era o Sol que fazia, né, a volta ali em torno do planeta, e não o contrário, como nós sabemos que é hoje. Então, o entendimento daquele povo era um entendimento primitivo. Então, de acordo com aquilo que eles observavam dos fenômenos naturais, eles foram lá e escreveram. Então, para Josué, ele chegou à conclusão que o Sol parou, porque essa era uma linguagem da época, tá? Então, isso não quer dizer que há uma contradição, mas sim que aquele que escreveu, ele observou o fenômeno e, de acordo com aquilo que ele observou, ele relatou. Isso é muito interessante. O pastor Luciano Scala tinha um amigo chamado Galileu Galilei, né? Que era seu amigo pessoal,
que foi muito criticado por dizer que a Terra era redonda, né, pastor? É por isso que a barba do pastor já tá branquinha. Ó. Eu tô me sentindo mais velho, poxa. Um pouquinho só. Interessante desse relato do pastor que ele colocou, até a concepção acerca de morte, se você for ler, por exemplo, Eclesiastes, o que o autor fala acerca da morte é diferente daquilo que nós encontramos depois do Novo Testamento, né? Porque nós encontramos ali praticamente uma finitude, né? Acabou, vai ao pó e acabou, e aí depois, né? E nós encontramos depois toda uma revelação posterior no Novo Testamento, onde fala acerca do juízo, onde fala acerca da imortalidade da alma, que são relatos que quando você lê, por exemplo, em Eclesiastes, parece que você está lendo algo que é contraditório, mas é exatamente isso que o pastor colocou. São os desafios culturais, são períodos diferentes, né? Precisa salientar que a revelação de Deus ela é progressiva. Progressiva. Então aquilo que Moisés e Josué sabiam de Deus é muito menor, muito inferior àquilo que Paulo, por exemplo, sabia sobre Deus. O próprio Jó disse que ele considerava mais felicidade para uma árvore que morria do que para um ser humano, porque ele morria e acabou, né? Acabou. O Jó falou, morreu, acabou. E a árvore não, ela morre, às vezes um brotinho nasce e ela volta de novo a ser uma árvore maravilhosa, mesmo parecendo que ela estava morta, ela volta a viver novamente. E para o homem não tinha essa esperança, morreu, foi pro pó, acabou. Mas então depois ele não tinha essa visão Exatamente. que ia ressuscitar depois da... Mas é um relato progressivo, né? Então existe essa progressão na revelação acerca de Deus, é isso mesmo. Exatamente. Vamos aí, temos um áudio, o senhor Wesley Borges aqui conosco. Vamos lá, Wesley. Bom dia a todos os convidados. Meu nome é Vanessa, sou de Itaquá. A minha pergunta é referente à ceia do Senhor. A ceia do Senhor é um mandamento? Todas as igrejas têm que ter a ceia do Senhor porque é o mandamento de Jesus? Porque o Senhor disse, né? Quem não come nem bebe não tem parte comigo. Então eu gostaria de saber se a ceia do Senhor é um mandamento e todas as igrejas têm que ter a ceia, né? Tá bom? Ótimo dia, essa é a minha pergunta. Tá, então, a questão da pergunta da ouvinte não tem controvérsias bíblicas, né? Hoje nós estamos aqui com o tema controvérsias bíblicas. O que são controvérsias bíblicas? Aquilo que está escrito num texto de um jeito, no outro texto de outro, que é interpretado de uma maneira num texto, que é interpretado de outro, né? Aí se eu ver controvérsia, não tem. Não e até tem. A própria pergunta dela já respondeu. Já responde. Páscoa é Páscoa, ceia é ceia e não vejo controvérsias bíblicas, né? Hoje nós estamos com esse tema. Bom, então eu vou deixar a última pergunta aqui para os nossos convidados. É o seguinte, o pastor Everton e pastor Luciano Scala, a última pergunta minha para vocês. Deus muda os seus propósitos? Porque aí sim, aí nós entramos num ponto de controvérsia. Tem muitas igrejas, muitas passagens bíblicas, está escrito, Deus não muda os seus propósitos. No entanto, nós vemos que Moisés... Deus escolheu ele para entrar na Terra Prometida. E Moisés não entra, né? É um caso assim até assustador, porque Deus pensou até em um momento destruir todo aquele povo rebelde e falou assim para Moisés, de você eu vou fazer uma nova população, uma nova nação. Ou seja, Moisés ia ser o pai de todos, e aí Moisés lembrou a Deus, falou assim, mas espera aí, prometeu a Abraão que a descendência dele seria eterna, então Deus, tudo bem, é mesmo, e manteve ali aquele propósito, e depois barra Moisés de entrar na Terra Prometida. E outra que nós temos muito também ali, muito nítida, é o caso ali do próprio Jonas. Deus fala para Jonas, Jonas, vai lá, anuncia a cidade que eu vou destruir. Deus não chega para Jonas, o pastor Everton e o pastor Luciano Scala, dizendo assim, olha, vai lá, prega para o povo se arrepender, se eles se arrependerem eu não vou destruir. Não, Deus fala, avisa a Nínive que eu vou destruir essa cidade. E Jonas foi lá simplesmente dizendo, olha, o Senhor se prepare porque o Senhor daqui tanto tempo vai destruir essa cidade, ponto final, virou as costas e foi embora. E o povo se arrependeu, o povo foi lá, buscou o Senhor, e aí Deus falou assim, então Deus decidiu não destruir mais a cidade de Nínive. E aí, como que é o pensamento de vocês sobre essa questão? Uma coisa que muitas pessoas, muitos evangélicos têm dúvida, afinal de contas, Deus retrocede nos seus propósitos, sim ou não? É uma outra controvérsia bíblica. Qual é a opinião de vocês?
Começa aí, pastor. E também tem aquele Tô relato, tentando encontrar um texto. eu até achei que o bispo ia citar aquele do rei Ezequias, né? Que Também. recebeu a profecia, né? Arruma a tua casa, porque morrerás e não viverás. E depois Deus deu mais 15. Não, e outra coisa, pela primeira vez o pastor Luciano, ele teve que retroceder o tempo, ele teve que voltar o eixo da Terra, né? Nós falamos sobre aí o sol que parou lá em... Sim. Ele teve que voltar o tempo, sabe o que é Relógio de isso? Ele Acácio. teve 45 minutos, o tempo foi retrocedido para que Isaías fosse curado. Perdão, para que Ezequias fosse Ezequias. curado, né? Para que Ezequias fosse curado. Então, assim, o que nós precisamos deixar claro aqui é que Deus ele é soberano, né? Então, o primeiro princípio para a gente partir essa reflexão é da soberania de Deus. Deus ele é soberano, ele pode fazer aquilo que lhe apraz. Eu não entro em discussão em questões como essa, porque eu acredito nessa soberania de Deus. E eu acredito que existem os propósitos excelentes de Deus. Se Deus tinha um propósito com o rei Ezequias, se Ezequias tivesse morrido naquela ocasião, de fato, quando ele recebeu a profecia, ele não teria sucessor, Manassés não teria nascido, ele não teria sucessor e não teria dado continuidade à linhagem de Davi, e por aí vai, nós podemos discorrer essa reflexão. Então, o que eu gosto de ressaltar em questões como essa é que Deus é soberano. E ele tem propósitos excelentes em todas as coisas. É verdade, eu também concordo com essa ideia que o pastor colocou e só acrescentaria uma outra questão também. Nós vamos ver em alguns textos da Bíblia, texto de Jonas, texto de Gênesis 6, por exemplo, aonde aparece Deus se arrependendo. É até interessante, Jeremias 18 diz assim: no momento que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar, para derribar, para destruir, se a tal nação contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento que eu falar de uma gente, de um reino para o edificar, para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. E muitas pessoas, quando veem uma expressão como essa, se chocam, né? Como assim? Deus se voltou arrepende? atrás? Não, Deus voltou atrás, não é Deus possível. Deus é homem de uma palavra só. Porque Ele falou, tá falando. nós vemos pela Bíblia Sagrada o atributo incomunicável de Deus, que é a sua imutabilidade, né? Não há nem sequer sombra de variação em Deus, assim diz, né? A Epístola de Tiago. Então seria impossível Deus voltar atrás de uma decisão que ele tomou. Bom, primeiro, eu compreendo também da mesma maneira que o pastor Luciano muito bem colocou aqui, a questão da soberania dele. Ele tem os seus insondáveis propósitos, ele faz da maneira com que ele quiser. Mas quando nós falamos essa expressão Deus se arrepender, nós precisamos, como eu disse aqui, interpretar a Bíblia de acordo com os pensamentos da época. Quando nós falamos, por exemplo, no livro de Gênesis, lá em Gênesis 6 aparece essa expressão pela primeira vez, Deus se arrepender. Assim como aparece também Deus descansou, né? Como Deus ficou cansadinho e precisou ficar ali na rede, né? Nós precisamos entender que quem escreveu, né? A maioria dos estudiosos entendem que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis. E Moisés, ele tinha uma certa compreensão de quem era Deus. O relacionamento que ele nutria com o Senhor era muito limitado, a revelação que ele tinha de Deus era muito limitada. Então, quando ele recebe da parte de Deus a inspiração para escrever o livro de Gênesis, ele teve que colocar com a sua linguagem aquilo que era a expressão do sentimento de Deus. Por isso que, quando Deus decide mandar um dilúvio, Moisés vai escrever que ele se arrependeu de ter criado o homem. Mas como assim? Ele voltou atrás? Não. Quando nós vamos lá no original hebraico, onde aparece essa palavra arrepender, o original é um termo inahan. Esse termo inahan, ele transmite a ideia de um pesar do seu coração, de entristecer-se profundamente. Mas como que eu vou expressar isso com palavras humanas, sendo que aquilo era um sentimento divino? Então, Moisés achou por bem colocar essa expressão que deu continuidade nas nossas traduções. Então, quando nós chegamos aqui, nós não temos a intenção do original bíblico que realmente expressava um sentimento de Deus que Moisés tentou expressar com palavras. Então, é muito mais profundo. Não é porque ele tomou uma atitude e mudou de atitude. Não, é que ele realmente se entristeceu profundamente com a condição degenerada pelo pecado da raça humana. Foi só isso, né? Não obstante a isso, nós precisamos compreender que
os autores bíblicos, eles se valeram de gêneros literários diferentes, de recursos literários diferentes, e muitos estudiosos entendem que quando aparece essa expressão Deus se arrepender, aqui há um fenômeno linguístico que é uma figura de linguagem, chamado antropopatismo, que é quando você atribui à divindade um sentimento que é próprio do ser humano. Então o ser humano, ele se arrepende, Deus não, mas como que eu vou expressar esse profundo entristecimento de Deus para que aquele que está lendo compreenda a força desse sentimento? Ah, Deus se arrependeu. Isso fica muito mais claro para que a gente possa compreender. E quando nós vamos no restante da Bíblia Sagrada, nós vemos várias vezes que Deus, ele sempre toma uma atitude de acordo com a atitude do homem. Então, Deus reage a uma ação humana. Quando nós lemos aqui em Jeremias 18, ele diz, ó, se a nação contra qual eu vou enviar um juiz ela se arrepender, peraí, eu vi que a ação deles foi se arrepender diante do pronunciamento do juízo. Então eu tenho que mudar essa situação. Eu tenho que ser misericordioso, eu tenho que ser amoroso. Se eles se arrependeram, eu vou retroceder e não vou enviar o juízo. Pastor Everton, as próprias palavras, né? Muitas vezes aqui na língua portuguesa o senhor tem uma palavra que tem vários significados e alguma palavra em outro país que não tem. Por exemplo, um dia eu fui traduzir um texto do inglês para o português, tinha as palavras que eu não sabia o que era, não procurava, não sabia o que era aquilo. A gíria que é dita, alguma coisa, o próprio Jesus, quando ele fala assim, por exemplo, eu considero isso uma gíria, ele falou, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. É tipo assim, olha, um rico não vai ser salvo nem que a vaca tussa. Se a gente for traduzir isso aqui daqui 1000 anos, o bispo Emerson falou que a vaca tussa. Mas peraí, a vaca vai tossir? Como é que é isso? São né? as chamadas expressões idiomáticas, que só tem de um idioma específico, né? Se a gente falar tirar o cavalinho da chuva. Tira o cavalo da chuva. Isso para um americano, ele não vai entender. Tira o cavalo da chuva que eu não vou te dar esse dinheiro. Rain. Of course. Como que é isso? Não tem jeito, não tem como traduzir, né? Não tem como traduzir, né? Então tem algumas palavras assim e isso também tem que ser entendido, né? Então esse arrepender é como o senhor falou, Deus descansou. Será que Deus pegou uma rede lá, pastor? Tava no 7º dia, estava cansado, suspirou, ficou lá na rede, né? E ficou praticamente 1000 anos descansando, porque um dia para Deus é como 1000 anos. Se ele descansou no 7º dia, então ele ficou 1000 anos descansando lá na rede. Será que foi assim, descansando? Pois é, né? Deus se cansa, pastor? Pois é, então são situações como essa, são desafios como esse, né? Que um leitor bíblico ele precisa ter e ter essa clareza e não acreditar em muitas coisas que a gente vê por aí. As pessoas colocam na internet um monte de informações que são equivocadas, né? E quer deixar a Bíblia numa situação de não verdade, isso não procede. Tá certo, eu quero aqui aproveitar a oportunidade para presentear aqui os nossos convidados. Né, o nosso novo livro, né? Opa, tá aqui, ó. Acabou de sair nosso livro, deixa eu pôr aqui mais para baixo, isso aqui. Acabou de sair o nosso livro, A Lei e a Graça, né? Caiu no final, em dezembro aí de 2021. Aí eu quero presentear aqui tanto o pastor Everton, muito obrigado, do livro A Lei e a Graça. Tem uma coisa aqui atrás. Esse livro não esse livro é de grande utilidade para os filhos de Deus, mas não é recomendado para religiosos. Vocês não são religiosos, não, né? Vocês não são religiosos, Ainda bem né? que não. Muito bonito. Então, Nossa, tá aqui o livro, o novo livro. Se você quiser adquirir o livro, você pode entrar no nosso site, tá? Amor e Graça, o portal Amor e Graça. E você vai receber ele na sua casa. Você que está nos ouvindo, você que quer saber mais sobre a lei, sobre a graça, nós temos o livro aqui, A Lei e a Graça, do bispo Emerson Viana. Espero que vocês leiam, espero que você também que recebeu o livro na sua casa venha ser de grande utilidade para todos vocês. E gostaria de dar aqueles 5 minutinhos para o pastor Everton, para o pastor Luciano Scala, para vocês fazerem as suas considerações finais, endereços, de onde as pessoas podem encontrar vocês dois. Vamos lá, pastor, começando pelo pastor Everton. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui. 5 minutos, pastor Everton, vamos lá. Bispo, foi uma honra participar mais uma vez aqui com amigos desse programa tão gostoso, né? Aqui a gente dialoga, a gente entra em comunhão com irmãos queridos e mesmo quando há alguma divergência de pensamento, a gente sabe que isso é secundário, porque aquilo que nos une, né, o propósito que nos une, que é a fé em Jesus Cristo, é muito maior. Então, me sinto muito lisonjeado de estar aqui mais uma vez, iniciando esse ano de 2022, e, como eu disse no início do programa, já chegando aí com os dois pés no peito, né? Mas foi muito bom, eu creio que foi bastante elucidativo. Nós conseguimos aqui esclarecer algumas ideias. É claro que, eu volto a dizer,
entre nós e os autores e leitores originais existe um grande distanciamento, e é importante observar isso quando nós vamos interpretar a Bíblia. Aliás, eu convido você que está acompanhando essa programação, que você invista de fato no conhecimento da palavra do Senhor e um bom curso de teologia, porque vai lhe dar muito mais capacidade de pesquisa para que você compreenda como que a gente pode interpretar de forma eficaz o texto sagrado. A Bíblia, é claro, ela tem uma distinção dos demais livros, que ela tem um cunho espiritual. E nós precisamos observar isso quando fazemos a interpretação dela. Mas, acima de tudo, ela é um livro. E como qualquer livro, ela precisa ser interpretada de acordo com as regras gramaticais da língua. Não somente da língua portuguesa, mas principalmente das línguas originais. E aí que dificulta um pouco. Mas se você tiver um pouquinho de esmero, dedicação, você com certeza vai conseguir, aprofundando-se, né, no conhecimento da palavra de Deus, você vai conseguir elucidar essas aparentes discrepâncias que aparecem no texto sagrado. Pode ter certeza que aquilo que aparentemente parece contraditório, no fundo sempre tem uma explicação. Por quê? A Bíblia, ela é um relato inspirado pelo Espírito Santo. E o nosso Deus, ele não erra, o nosso Deus, ele não falha. Então, aquilo que ele revelou à sua Escritura é a verdade. Só que nós somos seres finitos, somos seres falhos, né, cheio de tantas deficiências. Então, a dificuldade da interpretação da Bíblia está em nós, não no Senhor, né? A verdade de Deus, ela é pura. Ela nos foi revelada tal qual ela é. Mas nós temos essa dificuldade porque somos seres limitados. Então, cabe a nós o empenho, o esmero pela busca para poder interpretar melhor o texto sagrado. Para você me encontrar nas redes sociais, você pode ir lá no Instagram, @Pastor Everton Alves, no Facebook Everton Alves, e no YouTube nós temos um canal ali, também Pastor Everton Alves. E no mais eu gostaria de agradecer, né, e mandar um abraço aqui aos meus amigos, irmãos e alunos ali do Centro de Estudos Plena Fé, ali em Cotia, onde nós temos a graça de lecionar, né, um pouquinho de teologia, falar um pouco sobre a palavra de Deus. E gostaria também de deixar aqui o meu abraço a todos que nos acompanharam nessa programação e a todos que compuseram essa mesa. Foi uma bênção. Muito obrigado. Tá certo. O pastor Luciano Scala, já que o pastor Everton reclamou, falou que foi os 2 pés no peito, da próxima vez a gente vai com 4 pés no peito, porque o próximo tema é controvérsias religiosas. Aí sim, a gente vai responder inclusive a pergunta da Vanessa, que é uma controvérsia religiosa, né? Porque algumas coisas que estão na Bíblia que a religião prega de outro jeito, né? Então, aí são outros temas. Aí vai ser os 4 pés no peito, né? Os 2 do senhor e os 2 meus. Eu vou vir com colete para controvérsias religiosas, aí amplia mais o tema ainda. Porque hoje nós falamos aqui só de controvérsias bíblicas, né? De coisas que são mal interpretadas, que as pessoas não conseguem entender. Então nós trouxemos, e eu creio que foi de grande valia, né, para o nosso ouvinte, as pessoas que nos ouviram hoje. E eu queria que o senhor desse seus 5 minutos também de aqui, para o senhor dar suas considerações finais e falar da importância desse tema de hoje. Vamos lá, pastor Luciano? Vamos lá, bispo. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui para falar de um assunto tão importante, né? E eu quero começar a minha fala, né, dizendo, para tranquilizar você que acompanhou a programação, que talvez, né, você ouviu algumas coisas hoje e talvez não clareou tanto, ficaram ainda algumas dúvidas, mas eu quero tranquilizar o teu coração. Esta Bíblia que você carrega, esse livro é um livro muito especial. É um livro que vai te ajudar na tua caminhada de vida, na tua construção, no seu relacionamento com Deus. Uma das falas do pastor Everton foi isso: eu acredito na Bíblia, eu tenho tranquilidade de ler a Bíblia, e eu acredito na Bíblia, eu acredito nessa tradução que nós carregamos, que é uma tradução muito boa. Então aquilo que nós encontramos dentro da nossa Bíblia está bem próximo do original. Pode ficar tranquilo, você não está lendo nada que é distante daquilo que é considerado como um texto original. De fato, existem alguns textos que eles são um pouco mais complexos, né? Existem alguns livros da Bíblia, você lê, por exemplo, Romanos, não é um livro fácil de você ler, tantos outros textos que têm uma complexidade maior, mas ainda assim, quando você lê esses textos e você ora e você pede a iluminação de Deus, do Espírito Santo,
Deus ele vai te ajudar para que você possa compreender melhor. E nada melhor também do que você poder sentar com alguém com mais experiência e ouvir. Da mesma forma que você aprendeu hoje ouvindo a programação, é muito importante você buscar esse conhecimento, seja numa faculdade, seja na tua igreja, numa escola bíblica dominical. O importante é você buscar esse conhecimento e ter esse despertar em conhecer mais as Escrituras. Nós pecamos por não conhecer as palavras de Deus e é muito importante a gente se aprofundar e conhecer cada vez mais. De fato, sim, alguns textos eles parecem ser contraditórios, mas em todos eles existe um propósito divino, uma revelação de Deus para as nossas vidas. Então, até aquilo que parece ser contraditório, pode ter certeza que existe um propósito divino para cada um de nós. Tá bom? Então que Deus te abençoe, é sempre um prazer estar aqui com vocês, espero que esse programa tenha ajudado, tenha colaborado para o crescimento de todos. Para você falar comigo, se você precisa de ajuda com dependência química, eu sou um pastor também responsável por uma casa de recuperação para dependentes químicos, você pode entrar em contato comigo, você me encontra facilmente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, no YouTube. Se você colocar Luciano Escala, lembrando que Escala é S-C-A-L-A, você me acha facilmente, você fala comigo e vai ser um prazer falar um pouco mais da palavra de Deus e também esclarecer as tuas dúvidas e te ajudar acerca de dependência química. Bispo, quero agradecer pelo livro, A Lei e a Graça, vou ler com muito carinho, depois eu quero uma dedicatória, tá certo? Obrigado, pastor, pela partilha, toda a produção da Rádio Adore e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo, nós vamos a um break rapidinho e daqui a pouquinho eu volto com você para as considerações finais aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Vamos lá? Durante muitos anos, alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Adquira o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã Amor e Graça ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Qual o seu passo ao descobrir as verdades bíblicas? Você fica admirando a verdade? Ou você dá um passo em direção a elas? No programa Respondendo Suas Dúvidas, nós convidamos você a ter um encontro com a verdade. Faça você também parte desta ideia. Adote o programa Respondendo Suas Dúvidas. Que bom, hein? Então chegamos aqui ao final do programa Respondendo Suas Dúvidas. Eu vou dar minhas considerações finais aqui, agradecendo aos nossos convidados. Eu tenho certeza que esse programa ajudou muito, mas muito você, porque você tirou várias dúvidas hoje, né? Inclusive essas questões de controvérsias bíblicas, essas explicações que foram trazidas aqui para vocês, inclusive nós nos portarmos, né? Nos reportarmos, a voltarmos um pouquinho no passado, e pensar como que as coisas funcionavam naquela época. Eu não posso simplesmente chegar assim e falar, isso aqui está escrito antes daquilo ou depois daquilo, sendo que não foi escrito da maneira que se escreve um livro hoje. Como é que eu escrevi aqui o livro? Eu escrevi o livro A Lei e a Graça. Como que eu escrevi esse livro? Eu fui capítulo por capítulo, parte por parte, depois fui lá, formatei, botei as partes que eu queria, aqui o começo, o meio, o fim.
A Bíblia não tem isso, né? Você tem que ter essa compreensão. Um milagre que Jesus realizou ali, que está no final do livro de Mateus, Marcos, Lucas ou João, pode ter sido um primeiro milagre que Jesus realizou, ou vice-versa, né? As trocas de uns milagres. Então, uma coisa que você vê no final pode ser que tenha sido realizado no começo, porque foram manuscritos que foram encontrados, então vamos fazer aqui um livro, vamos colocar aqui capítulo 1, versículo 2, versículo 3, 4, 5, 6, e depois muda de capítulo, põe 1, 2, 3, 4, 5, para facilitar mais a leitura nos nossos tempos. Mas na época de Jesus, na época bíblica, não existia nada disso. Imagine então na época de Moisés, na época de outros homens, né? Que até as tábuas da lei foram escritas em pedras, para você ver a facilidade que era se escrever alguma coisa, né? Para ficar aqui essa Bíblia para nós. Então, se você encontrasse algum texto bíblico que você fala assim, poxa, mas isso aqui está depois disso, como no caso aqui de Gênesis, no capítulo 10, versículo 5, você vê Deus separando as terras conforme as línguas. E aí depois você vai lá em Gênesis 11, aparece a Torre de Babel, onde Deus confunde as línguas. Como é que antes da Torre de Babel já existia pessoas que falavam em outras línguas? Então não foi na Torre de Babel que Deus confundia, não, foi na Torre de Babel que Deus confundia as línguas. Isso é explícito, não há como, não existiria como existir vários idiomas diferentes no mundo se as pessoas saíram de uma só, né? Então a Torre de Babel é a prova disso. As línguas foram confundidas e as pessoas não conseguiram mais falar o mesmo. Já pensou um planeta só com vários idiomas diferentes? Por que isso acontece? Por causa da Torre de Babel, né? Se não fosse a Torre de Babel, isso não teria acontecido. Não teria acontecido se não fosse Deus determinar dessa maneira. Mas você encontra antes, por quê? Porque os manuscritos foram achados e foram colocados. Vamos aqui colocar esse texto aqui. Esse aqui a gente coloca no final de Gênesis, esse aqui a gente coloca no começo, esse a gente coloca aqui, coloca ali, coloca colar, né? O Caim e Abel, por exemplo, eles estão lá num texto que pode ser depois. Caim e Abel pode estar depois que os filhos saem da casa dos pais. Parece que tem dois começos, como disse o pastor Luciano Scala, parece que existem dois inícios de Gênesis, um início e depois o outro, né? Caim e Abel parece que eram os únicos filhos, depois já não era Caim e Abel, já tinham mais filhos. Então nós precisamos entender que a Bíblia foi escrita conforme os manuscritos que foram achados, né? E foram colocados aqui. E isso não é motivo para nós duvidarmos da palavra, não é motivo para nós descrermos de Deus, para nós termos uma concepção errada. Então esperamos que esse programa ele tenha ajudado muito você. E essa é a linha da comunidade cristã Amor e Graça. Qual é o nosso objetivo, qual é a nossa linha, qual é a nossa meta? É que as pessoas conheçam cada vez mais do Evangelho, da Palavra de Deus. Não dessas discussões sem pé e nem cabeça, que as pessoas ficam ali discutindo, eu fico aqui com outro pastor, levando o meu ponto de vista, defendendo a minha tese, ele tem que defender a tese dele, e nós temos que combater aqui, pegar fogo no debate, porque eu tenho que provar que a minha tese é a certa, que a dele é errada. Isso não leva a nada, isso só trazem controvérsias bíblicas e causa uma dúvida ainda maior. Porque se tem uma coisa que não há controvérsias, é que está escrito na Bíblia que não haja entre vós discussões acerca da palavra, né? Se um pensa que pode comer legume, o outro acha que não pode, que seja assim. Se um acha que pode comer carne, o outro não come, que seja dessa maneira. O próprio Paulo citou lá Timóteo para que não entreis em conversações vãs, que não levam a pessoa a nada, exceto para a subversão dos ouvintes. Ele fala para nós não contendermos a palavra, que não serve para nada, exceto para subversão, para afundar os ouvintes. Que uma pessoa fica lá ouvindo um debate sobre, por exemplo, o primeiro tema nosso hoje aqui, sobre predestinação e livre-arbítrio. Ela fica mais confusa ainda. Afinal de contas, existe o quê? Predestinação e livre-arbítrio. Aquele pastor defendeu com unhas e dentes a predestinação, o outro defendeu com unhas e dentes o livre-arbítrio. Fiquei na dúvida, não sei se existe um ou outro, e nunca é levado uma pessoa que acredita nos dois, que acredita na predestinação e no livre-arbítrio, como a comunidade cristã Amor e Graça, que é empregado. Então será que vão continuar? Já fazem mais de 20 anos que pastores estão debatendo sobre predestinação e livre-arbítrio. Vão continuar debatendo sobre predestinação e livre-arbítrio, sendo que os dois estão escritos na Bíblia, os dois são bíblicos, algumas coisas existe a evidência clara da predestinação e outros existe a evidência clara do livre-arbítrio. Então por que
Por que não conhecer? Por que não viver a Bíblia conforme ela se prega? Por que tem que ter partidarismo nesse caso, né? E trazer controvérsias sobre a Bíblia? Então, nós da comunidade Cristã Amor e Graça estamos aqui exatamente para isso, para mostrar para você que existe, né, um evangelho, que nós podemos conhecer a verdade, que nós não podemos duvidar da palavra, que nós temos que crer nessa palavra que é viva, eficaz e poderosa para transformar a vida de muitas pessoas. Algumas questões não foram trazidas aqui no nosso programa, né? Algumas pessoas ficaram até bravas. Bispo, eu escrevi logo no começo, o senhor não leu minha mensagem? Porque hoje o tema são controvérsias bíblicas. E algumas pessoas trouxeram controvérsias religiosas, que não é a mesma coisa. O que é uma controvérsia bíblica? Um texto fala uma coisa, outro fala outra. Tem uma parte da Bíblia que cita uma coisa, outro cita outra. O que é uma controvérsia bíblica? Poxa, a Torre de Babel, lá em Gênesis 11, mostra que ali Deus confundiu as línguas. Como é que Deus divide as terras em Gênesis 10, ali para aquelas pessoas conforme as suas línguas? Isso é controvérsia bíblica, isso é uma controvérsia bíblica que é explicado. Que é claramente explicado aqui. O Sol parou, mas espera aí, o Sol não para. Se o Sol parar, a Terra vai continuar girando, não vai adiantar nada. O Sol pode parar à vontade, que não vai acabar o dia. Como é que Josué orou para o Sol parar? Isso é controvérsia bíblica, isso é uma explicação bíblica. Então, esse programa foi de grande valia. E se você quer conhecer mais sobre o Evangelho da Graça de Deus, quer saber mais sobre a diferença entre a lei e a graça, gostou dessa programação, bispo, programa maravilhoso, eu quero conhecer mais sobre o Evangelho, quero conhecer mais sobre a palavra, procure-nos neste domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. Eu, Bispo Emerson Viana, terei o prazer de receber você na Avenida Celso Garcia, 243 no Brás, onde 9 horas da manhã e às 18 horas nós estaremos com você. Inclusive lembrando que o culto das 18 horas ele é transmitido por essa emissora. Das 18 às 20 horas nós estamos aqui com você por esta emissora, transmitindo o nosso culto, né? E pela manhã você pode acompanhar pelas mídias sociais, se quiser conhecer um pouquinho mais da nossa reunião antes de ir na igreja, é só você acessar o YouTube e o Facebook, no canal Amor e Graça, você clica Amor e Graça no YouTube, Amor e Graça no Facebook e você estará acompanhando a nossa reunião. Domingo agora nós teremos um domingo muito especial de fé, de transformação, para você que quer uma mudança de vida, para você que está precisando de uma grande transformação nos teus caminhos, não deixe de estar conosco neste domingo, eu tenho certeza, eu creio, que Deus falará grandemente ao teu coração. Então não deixe de estar conosco, Avenida Celso Garcia, 243 no Brás e também todos os demais endereços, São Miguel, Guarulhos, Lapa, Mogi das Cruzes, nós estaremos com você neste grande domingo na comunidade Cristã Amor e Graça. E por fim, se esta programação realmente tem trazido vida para você, bispo, cada vez que eu levo um pastor, um convidado e também quando o senhor faz o programa, eu me surpreendo cada vez mais com esta programação, muito bom este programa, eu aprendi hoje demais, coisas que eu não sabia nem explicar. Se alguém perguntasse para mim sobre essa questão de Gênesis, por exemplo, eu não saberia explicar para a pessoa, é mesmo, né? A Torre de Babel, Deus confunde as línguas depois de Gênesis 10, né? Gênesis 10. Como é que Deus dividiu então? Se um leigo te pergunta sobre isso, se uma pessoa do mal, com maldade no coração, te pergunta sobre esta questão, como é que você responde para ela? Você não tem respostas, né? Agora, se você entende, mas espera um pouquinho, olha quando foi escrita a Bíblia, 4.000 anos atrás, Moisés, que nem papel tinha, né? Não tinha papel, ele escreveu as tábuas da lei em pedras, nas pedras ele teve que escrever. A pessoa pegar um martelo e ficar ali escrevendo as coisas da lei, que dificuldade que ele teve de fazer isso aí. Então, a dificuldade que a pessoa tinha de escrever a palavra de Deus. E aí pegaram os manuscritos que não tinham capítulos, versículos, nem números e foram colocando, bom, vamos separar isso aqui, acho que é o começo. Aí foi o homem que fez essa montagem dos textos, dos manuscritos na Bíblia, né? Foi colocado aí conforme o ser humano colocou. E aí pode ter uma falha aqui, olha, ele colocou esse aqui que deveria estar depois, mas foi colocado antes. Então isso, gente, não tem como rever essas coisas, né? Isso é uma coisa que nós temos que ter a compreensão de como foi escrito, como foi colocado, e certamente esse programa, ele ajudou muito você. Você quer contribuir para este programa? Então nós vamos passar agora, já está sendo passado aí no YouTube e no Facebook, o número da conta bancária, para você que quer nos ajudar, inclusive o número do Pix, e você que quer contribuir
Aí você que está me ouvindo pela 102.1, pega lá uma caneta e um papel para você nos ajudar. Até o final do mês nós temos que pagar aqui a programação da emissora e tudo que você semear eu declaro em nome de Jesus que Deus venha retribuir muitas vezes mais na sua vida, porque você tem semeado por amor ao Evangelho, por amor à graça de Deus. Antes de nós passarmos o número da conta bancária, os endereços deste domingo, vamos ao sorteio. Primeiro sorteio do livro A Lei e a Graça, hein? Vamos ver quem vai ganhar esse livro que está aqui nas minhas mãos. Tem aí como passar o sorteio no YouTube, no Facebook, senhor Eze. Vamos lá, vamos ver quem foi o grande contemplado, o grande felizardo de hoje, que vai ganhar o livro A Lei e a Graça. Podemos ir ao sorteio? Não está aparecendo aqui. Está aparecendo no YouTube? Está aparecendo? Então vamos lá, né? Estamos nos preparando aí para o sorteio do livro A Lei e a Graça, para ver, vamos ver quem vai ganhar este livro, quem ganhou o livro nesta semana. Podemos ir? Não podemos ir. Travou lá. Agora sim, agora 645 pessoas, 645 pessoas participaram da programação essa semana. Hein? Quanta gente, hein? Já pensou 645 áudios, vídeos, né, mandados aqui na nossa programação, né? Aí estão o nome de algumas pessoas que participaram e todas elas vão concorrer agora ao livro A Lei e a Graça. Pode sortear, senhor Eze. Vamos ver quem ganhou o livro, quem vai ser o grande felizardo. Erenita, é isso? A Erenita ganhou, ela participou pelo WhatsApp. Isso aí, a Erenita participou pelo WhatsApp, tem o dia que ela participou aí. Erenita, parabéns, você ganhou o livro A Lei e a Graça. Entre em contato conosco aqui no 96504-9910 para você saber como que você faz para retirar o seu livro. Beijo no teu coração, ótimo final de semana para todos. Domingo eu te espero em Brás, Avenida Celso Garcia 243. E segunda-feira estamos de volta aqui com mais um programa respondendo suas dúvidas. Tchau para todos. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça a sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Você deseja ter vida com Deus? Sabe que os seus sonhos só se tornam realidade se o amar acima de tudo? Então não perca neste domingo a oportunidade de ter o melhor de Deus na sua vida. Venha estar conosco na Comunidade Cristã Amor e Graça, no Brás, na Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas da manhã, com o Bispo Emerson Viana e em todas as nossas igrejas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Adquira o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã Amor e Graça ou adquira pelo site portalamorigraça.com.br.